Olá, você está assistindo mais um Papo de Discípulo e hoje o assunto é sobre Bíblia e falaremos sobre a relevância da contextualização no ministério de Jesus com a participação do pastor Wilbert. Vem com a gente! Estamos iniciando mais um Papo de Discípulo e hoje o assunto é Bíblia. Falaremos sobre a relevância da contextualização no ministério de Jesus, com a presença do pastor Wilbert Magalhães, que a gente já agradece de estar aqui com a gente, pastor da Igreja Adventista da Promessa em Taubaté e em Guaratinguetá. Obrigado, pastor. Prazer, pastor Júnior, satisfação me dirigir a todos que estão nos assistindo. Que Deus possa nos edificar e edificar os irmãos através desse bate-papo. Amém. Vamos começar então. Wilbert, a questão da contextualização hoje para a gente tem sido um assunto importante quando a gente tem falado muito sobre a missão da igreja, cumprimento da missão para a salvação das pessoas, nas nossas lições bíblicas, em eventos como Unificado. Tudo isso tem aparecido em todos esses eventos e essas publicações. Como é que é para você esse assunto, como pastor, sua visão teológica da questão da contextualização? Bom, primeiramente eu acho importante, pastor, a gente conceituar essa ideia de contextualização. Porque quando a gente fala de contextualização, seria anunciar a mensagem do Evangelho de um modo que o público compreenda. Okay. E isso implica fazer uso de elementos que façam parte do cotidiano das pessoas. A pessoa que se preocupa com a contextualização, certamente ela terá uma maior facilidade para que as pessoas compreendam o que ela está dizendo. Então, quanto mais contextual for uma mensagem, for uma pregação, maior é a chance dos ouvintes compreenderem o que o comunicador está falando. Certo. É nesse sentido que, por vezes, ela esbarra na questão da linguagem, né? Sim. Uma linguagem internamente facilmente compreendida, às vezes não alcança aqueles que não têm a mesma cultura que a gente que está ali todos os dias frequentando uma igreja, por exemplo. Né? Exatamente. Existem algumas questões básicas, né? O comunicador, ele precisa levar em consideração que tem gente, logicamente, escutando. Isso. E nem sempre as pessoas, elas pensam exatamente como o comunicador. Então ele precisa compreender o universo dessas pessoas a fim de produzir uma comunicação com o menos ruído possível. Sim. Eu acho muito interessante, se eu não me engano, é uma frase do Tim Keller, que ele fala que a contextualização não é necessariamente para deixar que as pessoas se sintam à vontade, mas é justamente o fato de que a mensagem precisa ser inteligível para as pessoas, né? E essa é a ideia do Evangelho, né? O Evangelho, ele revela a multiforme graça de Deus. É para atender as pessoas, independentemente do contexto do qual elas façam parte. Então o Evangelho, ele vem numa linguagem múltipla e o comunicador precisa se preocupar com isso. Isso é contextualização. Joia. O nosso assunto hoje é justamente essa contextualização no ministério de Jesus. Isso. Eu particularmente, eu tenho percebido, a gente sempre usa bastante aquele exemplo de Paulo em Atenas. Sim, né? Atos 17. É clássico, né? Atos 17, dele ter ido lá, visto os ídolos e tal, e aí ele vai lá no Areópago, vejo que vocês são religiosos e faz toda uma pregação. Fazer tudo para ganhar todos. Isso, e está dentro daquele contexto do altar do Deus desconhecido. A gente ouve essa ilustração, ela é clássica da contextualização. Por isso, eu queria que a gente deixasse Paulo de lado hoje para a gente falar sobre o ministério de Jesus, a contextualização no ministério de Jesus. Como é que você pode ajudar a gente aqui, pessoal que está assistindo, a perceber como Jesus era uma pessoa no seu ministério que usou dessa proposta, dessa possibilidade da contextualização praticamente o tempo todo? Na realidade, o próprio Paulo era um imitador de Jesus. Sim. O ministério dele era cristocêntrico. Então, quando ele contextualizava suas mensagens, ele tinha como referência o próprio Cristo. E falando sobre Cristo e seu aspecto contextualizador, a gente precisa lembrar até mesmo da encarnação de Jesus. Sim, quando a Bíblia diz isso, né? Quando a Bíblia diz que Deus, ele se fez carne
e habitou entre nós, habitou entre os homens, entre as pessoas, era exatamente para poder gerar identificação com eles. Deus poderia ter se apresentado apenas com sua natureza divina, mas ele quis se apresentar também com a natureza humana, exatamente para ter esse elo. Então, a encarnação de Jesus em si, ela já é uma contextualização. Deus anunciou a palavra através da realidade humana. Ele não anunciou a palavra apenas da realidade divina. É muito forte isso. Exatamente, né? A encarnação de Jesus é o primeiro sinal do ministério do Mestre de que, de fato, Deus se preocupa com essa comunicação clara, até mesmo com os pecadores, né? Que somos nós, no caso. Muito interessante. Você poderia lembrar para a gente algum exemplo específico de uma ação, além óbvio, desse exemplo máximo da encarnação, algum momento, alguma fala, alguma pregação, sei lá, alguma coisa de Jesus que deixe isso claro, da forma como ele contextualizou dentro da cultura que vivia, no contexto em que estava, para as pessoas que pregavam? A vida de Jesus era marcada pela intencionalidade. Acho que tudo que Jesus fez, ele teve essa perspectiva em mente, né? De poder falar de um modo que as pessoas pudessem compreendê-lo. Mas a gente podia citar, no caso das parábolas, as parábolas de Jesus eram ferramentas contextuais, Jesus sempre as utilizou. E um caso que me vem à mente foi em João capítulo 6, quando Jesus tinha diante dele uma multidão que provavelmente aguardava uma nova multiplicação do pão, uma multidão com fome. Então, nada melhor do que Jesus ele apresentar a si mesmo como o pão que desce do céu para uma multidão que aguardava pão, que aguardava comida. Então, aquela fala de Jesus, eu sou o pão vivo que desceu do céu, é uma maneira de contextualizar a palavra de Deus para aqueles corações que estavam aguardando ali o alimento material. Sim. Podíamos citar outros casos, evidentemente, né? A parábola do semeador, quando Jesus disse para os discípulos, venham após mim e eu farei de vocês pescadores de homens, sempre usando elementos que eram familiarizados com as pessoas. Isso me faz pensar aqui que, nessa mesma questão, Jesus fala que ele é o pão vivo, as pessoas têm ali uma relação muito direta com a situação, eles viram a multiplicação do pão e estão ali presentes, mas também tem uma relação com a própria referência que essas pessoas trazem do maná, né? Jesus como pão vivo que desce do céu, aquilo está muito claro. Quando a gente prega na igreja, a gente precisa explicar isso, mas para aquele público já está claro, porque eles estão contextualizados. Exatamente, né? Jesus ele faz uso de um acontecimento histórico, porque para o povo judeu a ideia do maná no deserto não é apenas algo religioso, é algo comprovadamente histórico. Sim. Então ele faz referência ao que aconteceu no período em que Moisés os liderou. Então Jesus aproveita essa situação e também aquela expectativa que as pessoas possuíam de que haveria uma multiplicação do pão, né? A gente sabe que a maioria das pessoas que seguia Jesus vivia abaixo da linha da pobreza. E essa ideia de que Jesus multiplicava pão causou um alvoroço e uma expectativa. Então Jesus aproveita isso para poder fazer aquela mensagem, aquela clássica mensagem de que ele é o pão vivo que descia do céu. Ok. Isso para a gente concluir aqui, Wilbert, nos ajuda a perceber a importância da contextualização para nós, nos nossos ministérios, né? Para usar a tua fala lá no início, né? Paulo se diz imitador de Cristo, né? Nós, de alguma forma, somos convidados pelo próprio Paulo a sermos imitadores também de Jesus, né? Bom, e, na realidade, esse é o nosso desafio. É o desafio de poder anunciar a palavra de modo que aqueles que convivem conosco consigam nos entender. Porque falar do amor de Deus não é simplesmente citar uma frase. É a gente falar do amor de Deus de um modo que as pessoas que convivem com a gente, elas possam se identificar com a mensagem que está sendo pregada. Sim. Então isso é no dia a dia, né? Quando eu estou jogando futebol com os amigos, como é que eu posso ali contextualizar a pregação da palavra? Quando eu estou participando de uma festa de casamento, como o meu comportamento ali pode de alguma maneira levar as pessoas a conhecerem a Cristo? Cristo sempre estava preocupado em contextualizar-se
para que o evangelho fosse claro para as pessoas. Intencionalmente. Exatamente, né? É a intencionalidade do evangelho, né? Essa é a ideia, a gente poder ser mais claro possível. O desafio é esse, pastor Júnior, é a gente poder falar do amor de Deus com clareza. Seja na vida pessoal, seja na igreja. Né? Exatamente, né? A gente não pode fazer de modo nenhum do evangelho um presente exclusivo aos religiosos, conquanto a religião tenha seu valor, tenha sua relevância, né? A gente precisa entender que o evangelho é para todos. O evangelho ele precisa alcançar também as pessoas que não têm qualquer tipo de contato com as questões religiosas. Então, se eu resumir o evangelho à minha linguagem, as pessoas de fora jamais vão compreender. Ok, muito bom o papo, pastor Wilbert. Obrigado da sua presença. A gente está chegando ao final aqui do Papo de Discípulo. Obrigado mesmo, foi muito bom. Espero que as pessoas sejam edificadas, que a gente tenha esse momento aí para crescer um pouco mais nesse assunto, para a glória de Deus. Obrigado, pastor. Satisfação é toda minha. Deus abençoe a todos.